Onde vive, o que faz e do que se alimenta um diretor de fotografia. Esse é o nosso papo de hoje. Muita galera me pergunta, pô, Alberto, começa do básico, fala um pouquinho mais sobre a função. O que faz um diretor de fotografia? Quais são os mercados de atuação? Quanto ganha? Porque às vezes a gente fica falando muita coisa técnica e tal, e eu acho que assim, se você é do mercado, se você trabalha com isso, esse vídeo não é para você. Muita gente me pergunta qual é a diferença de um diretor de fotografia para um videomaker ou para um filmmaker hoje em dia. Na real, muita e pouca, né? Porque o filmmaker basicamente ele é um realizador, né? O filmmaker basicamente ele engloba a função de diretor e de diretor de fotografia, né? O filmmaker é um cara que vai lá, pega o cliente, ele mesmo trata, ele mesmo negocia e ele dirige o projeto, ele conceitua o projeto, ou enfim, ou ele pega de alguém, de uma agência e tal, mas basicamente um filmmaker faz o trabalho de um diretor, ele que dirige os atores e tal, ele que vê o ângulo, ele que enquadra e ele faz o papel do diretor de fotografia também, né? Não deixa de ser, todo filmmaker não deixa de ser também um fotógrafo, né? Pode trabalhar com luz ou não, você pode saber ou não usar luz, mas você acaba lá fotografando, né? Você usa câmera, você usa lente, você usa ótica. Numa equipe de cinema, a gente tem basicamente um diretor, né? Que é o nosso chefe, né? O diretor que é quem conceitua, quem concebe o projeto, que é quem vai e pega o briefing com a agência, ou em série, em longa-metragem mais ainda, né? O diretor é o cara que concebe a história, ou que ganha a história de um roteirista, mas ele é o cara que concebe visualmente essa história, né? E no cinema o diretor tem o papel de dirigir elenco, de criar história, de decupar, e aí ele chama o fotógrafo. O fotógrafo, digamos assim, o diretor de fotografia, é o segundo membro da equipe. Ele é um diretor, né? O diretor de fotografia não precisa ser um diretor, mas um diretor visual. É um diretor que ajuda a concepção visual do projeto, ou seja, que junto com o diretor ajuda a conceber esteticamente o projeto, ajuda a escolher o melhor equipamento, as lentes, de acordo com o conceito visual do diretor, né? Tudo que diz respeito a iluminação, câmera, ótica, é papel do diretor de fotografia, né? O diretor de fotografia, ao contrário do filmmaker, ele não responde por elenco, ele não responde pelo contato direto com o cliente, isso não é parte do papel, né? Então, basicamente, numa produção audiovisual em que você tem uma equipe de cinema, ou seja, você tem diretor de arte, diretor de fotografia, né, que é o que a gente chama de tripé criativo, diretor de arte, diretor de fotografia, essas funções são complementares, né? O diretor é o maestro, é quem realmente concebe, o fotógrafo ajuda ele nessa concepção, assim como o diretor de arte também ajuda um pouco a concepção, só que o diretor de arte é o cara que faz o cenário, né? É o cara que faz o cenário, é o cara que coloca os objetos, é o cara que coloca, a pessoa que coloca as coisas materiais, né, com o qual o fotógrafo vai iluminar. Basicamente, o diretor de arte coloca as coisas materiais, seja um objeto, um cenário, uma sala, ele decora e o fotógrafo entra para iluminar isso e captar isso da melhor forma possível, né? E como captar isso da melhor forma possível? Escolhendo a câmera ideal, escolhendo a ótica ideal, e escolhendo a luz ideal. O fotógrafo tem um papel tanto técnico, né, de escolher o equipamento, de escolher a ótica, que mais ajuda o filme, de escolher tecnicamente a luz, assim como o papel artístico de como usar essa luz, né? Como usar essa luz para criar o conceito que você, fotógrafo, criou junto com o seu diretor, né? O que você recebeu do diretor, enfim. Basicamente, você usa esse equipamento técnico, né? E toda a expertise, a técnica de um diretor de fotografia para conseguir criar aquelas imagens que o diretor está querendo. E essa é a diferença de um diretor de fotografia para um filmmaker, né? O filmmaker, ele é um faz-tudo, digamos, one-man band, né? Ele é diretor, ele é fotógrafo, ele é diretor de arte, ele vai lá, ele bota o elenco. Só que o filmmaker trabalha em projetos menores, né? Normalmente o filmmaker trabalha em projetos com orçamentos menores, numa realidade singular e pequena, né? Quando o projeto cresce, né, entra uma equipe de cinema, ou seja, você precisa desenvolver cenários, você precisa de efeito, você precisa de uma equipe. Então você precisa de uma equipe de cinema. Aí entra uma produtora, entra um diretor, que é escalado por essa produtora, entra o diretor de arte e entra um diretor de fotografia, que é o tripé criativo. Cada um desses profissionais, um diretor vai ter seus assistentes, o fotógrafo vai ter os seus assistentes de câmera,
e o pessoal da elétrica, né? Basicamente, todo diretor de fotografia é o chefe da equipe de câmera e de elétrica e maquinário, ou seja, abaixo de mim eu vou escolher e lidar com operador de câmera ou, né, fotógrafo operando câmera, que seja um operador de movie, de Steadicam, com o primeiro assistente de câmera, que é o foquista, com o segundo assistente de câmera e com todo mundo abaixo dele, né? Video assist, logger. E a mesma coisa com a elétrica, né? Eu vou escolher o meu chefe de elétrica, o gaffer, que é o chefe dessa parte técnica de iluminação, e ele vai ter toda a equipe dele, segundo, aí dependendo do tamanho do job e a quantidade de pessoas que vai ter, né? E da demanda. E maquinária é a mesma coisa, né? O chefe de maquinista normalmente é o fotógrafo que escolhe, e esse chefe de maquinária vem com a equipe dele. Então, digamos que o diretor de fotografia é uma especialização de um filmmaker, né? Para fazer produções maiores, com mais recursos, com mais grana, e com isso ter resultados à altura disso, né? Obviamente. Se ele tem mais equipe, você tem mais tudo, a estrutura é maior, você lida com pessoas e você tem essa formatação no audiovisual.